Irmãos, eu quero dar um testemunho aqui, antes da gente entrar na palavra, e algo que aconteceu comigo agora à noite. Quando eu cheguei aqui na igreja, alguns perguntaram para mim assim, o que está acontecendo? Eu estava com uma dor de cabeça muito forte, muito forte. Vocês sabem que eu tenho enxaqueca e quando a enxaqueca me pega, a coisa é muito grave. E eu já estava considerando a pastora Célia pregar no meu lugar, porque eu não sabia se eu ia aguentar ou não. Aí a pastora Célia falou, vamos lá orar. Aí nós começamos a orar e a enxaqueca que eu estava, ainda estou sentindo assim, o cérebro meio balançado assim, mas praticamente a dor de cabeça foi embora. Então, quero glorificar o nome do Senhor por isso, porque Deus é fiel, né? Então, eu tenho certeza que Ele quer que você ouça essa mensagem que eu quero pregar hoje, tá bom? E se você está com a sua Bíblia, eu gostaria que você pegasse ela agora e abrisse comigo na segunda carta de Coríntios, de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 3, até o versículo de número 11. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, até o versículo 11. Amém? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Amém? Pai, nós agradecemos pela Tua palavra e pedimos que o Senhor fale conosco agora. Pedimos que o Senhor ministre nosso coração, estamos abertos, prontos, estamos querendo ouvir a Tua voz. O Senhor nos chamou aqui hoje, o Senhor nos incentivou, o Senhor nos convidou a estarmos aqui e nós gentilmente atendemos o Teu pedido. E, Senhor, estamos juntos com os nossos irmãos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Fala com a gente, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos que o nosso coração seja uma terra boa e que cada semente plantada possa frutificar em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Amém? Glória a Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado assim: hoje você vai aprender a gerenciar o seu estresse. Amém? Ai, Jesus, era para mim estar aqui hoje mesmo. Irmãos, o estresse é uma parte da nossa vida. Todos nós ficamos estressados. Se alguma pessoa não tem estresse na sua vida, está morto. Você precisa de uma certa quantidade de estresse na vida para você poder realizar alguma coisa. O estresse vai dar energia para você, vai dar o esforço, vai dar a capacidade de você realmente fazer as coisas. Se você pegar um instrumento de cordas, por exemplo, você precisa esticar aquela corda até um determinado ponto que ela vai estar em tensão, mas não vai quebrar. Se ela ficar frouxa, ela não vai produzir nenhum som, ou então o som vai ser muito ruim. É necessário que a corda esteja esticada, para que possa produzir um som. Agora, se você apertar muito, se você puxar muito, assim, né, André? Pode? Não. Se você puxar muito, o que vai acontecer? A corda vai arrebentar. Então, você está vendo que um certo nível de tensão, ele é bom e saudável. Mas se você estender demais, ele pode quebrar, certo? Pode explodir. Bom, esse a gente chama de ponto de explosão ou ponto de ruptura. E você muitas vezes está estressado ao ponto de sentir como eu estou pronto para estourar. Eu estou pronto para estourar. Eu vou explodir. Eu estou começando a desmoronar. E aí você está nesse ponto que a gente chama de ponto de ruptura, ou ponto de tensão, ou prestes a explodir. O apóstolo Paulo ele estava familiarizado com esse tipo de estresse excessivo. E ele escreveu sobre isso nesse texto que a gente leu. A Bíblia diz aqui em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Ou seja, eu quero morrer. O que você faz quando você está estressado e se estende, se estica até o ponto de você quase explodir? A Bíblia diz que você precisa fazer 5 coisas. E é sobre essas 5 coisas que eu quero falar para você. Primeira delas, solte suas frustrações. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: libera suas frustrações. Amém? Estresse sempre cria todo tipo de emoções negativas na nossa vida. Todo tipo. Cria ansiedade, preocupação, medo, culpa, vergonha, depressão. E certamente pode criar frustração. E nós não gostamos de emoções negativas. De modo que a gente não sabe o que a gente faz com elas. A coisa mais comum que fazemos quando nós estamos sob estresse é, ao invés de liberar as frustrações, nós pegamos e pressionamos para dentro. Já ouviu aquela expressão? A gente engole sapo. E muitas vezes com as pernas abertas. Desce arranhando. E a gente engole um. E engole outro. E engole outro. E vai empurrando. Você é bom nisso. Você vai empurrando para dentro. Não importa como você se sente. Você vai empurrar para baixo. Vai empurrar para dentro do seu coração. E você vai empurrando. E você vai engolindo. E o pior, você finge que não está lá. Você já pensou se na sua casa você ficasse um mês, 30 dias, sem jogar o lixo para fora? Você ia deixando, acumulando. Por exemplo, você não ia limpar a sua casa, você não ia passar a vassoura, você não ia passar um pano, você ia deixar acumular. Vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Um mês todinho. Você vai acumulando. O que vai acontecer? Vai juntar rato, vai juntar barata,
vai juntar bichos que você nunca viu na sua frente. Todo tipo de doença vai começar a existir. Por quê? Porque você deixou aquilo acumular. E você acha um absurdo fazer isso. Pô, onde já se viu? Tem que limpar a casa. Mas nós somos bons em limpar as nossas casas. A gente vai na casa dos irmãos aqui, chega e está um brinco, cheirando limpo. Chega até, assim, ao extremo do negócio. De tão limpo que é a nossa casa. Você pode até beijar o chão, porque de tão limpo que está. Agora, a gente não limpa o nosso coração. Se a gente limpasse o nosso coração na mesma frequência que a gente limpa a nossa casa, nós seríamos pessoas extremamente saudáveis em todos os aspectos da nossa vida. Algumas pessoas pensam que engolir sapo ou empurrar para baixo é o modo cristão de gerenciar as coisas. Então ela acha que engolir todas as coisas, ela está sendo espiritual. Puxa, eu tenho que aprender a engolir todas as coisas. Então quando você está irritado, você empurra para baixo. Quando você está nervoso, você empurra para baixo. E você vai ficando deprimido, solitário. Qualquer emoção negativa que vier, você empurra para baixo. Coloca um sorriso na cara. Que nem aquele smile que tem, você sempre vê, aquela carinha amarela, com aquele sorrisão enorme. E vamos lá. E tudo vai ser muito bom. E Jesus está orgulhoso de você. E você tem que andar por aí dizendo, louvado seja o Senhor o tempo todo, o tempo todo. É isso que Deus quer. Agora eu te pergunto, é realmente isso que Deus quer? É realmente isso que Deus quer de você? Deus quer que você seja um impostor? Deus quer que você seja um mentiroso? Deus quer que você sinta uma coisa e haja de outra forma? Ele quer que você seja um hipócrita? Não, claro que não. Não é isso que Deus quer da gente. Deus quer que você seja verdadeiro. Deus quer que você seja real. Deus quer que você entenda essas emoções que estão vindo no seu coração. Porque Ele te criou e deu capacidade de sentir essas coisas. Então, Deus quer que você possua até essas emoções, que tenha até as suas frustrações. Mas Ele quer que você as expresse a Ele. Não é para você estourar com o seu vizinho, não é para você estourar com a sua esposa, nem com seus filhos. É para você expressar essas emoções, e a gente pode dizer assim, no bom sentido, você estourar com Deus. Porque Ele te conhece, Ele te entende. O Salmo 62, versículo 8, diz assim, derrame o seu coração a Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Então, para quem que eu tenho que pegar todos esses sapos mortos que estão dentro de mim e jogar para fora? Para quem que eu tenho que colocar? É para o Senhor. Derramar o coração, como diz o Salmo 62, significa eu botar isso para fora e dizer, Deus está aqui. É assim que eu estou me sentindo. Eu estou frustrado, eu estou estressado, eu estou irritado, eu estou com raiva, eu estou deprimido. E tudo que você faz, tudo que você está sentindo, a Bíblia diz, derrama para Ele. Derrama o seu coração para Ele. Se você lidar desse jeito que eu estou lhe dizendo, com a forma que você está se sentindo, você vai começar a ter saúde espiritual. E se você não lidar com isso hoje ou amanhã, ou depois você vai ter que lidar algum dia. Porque sentimentos e frustrações se acumulam. Você vai empilhando, empilhando, empilhando e eventualmente isso estoura. Eu já conheci pessoas, você já conheceu pessoas que ela é tranquila, ela é mansa, ela é educada, ela é suave, relaxada. Um amor de pessoa, de repente, ela simplesmente explode. Ela explode. Ela abandona a família, os filhos, o emprego, a fé.
Ela vai abandonando tudo que tem pela frente. Ela explodiu. Agora você pergunta, de onde que veio isso? Foram anos e anos e anos e anos acumulando. Tem um filme que foi estrelado por Jack Nicholson há alguns anos atrás, chamado Um Dia de Fúria, em que ele vai enfrentando várias situações na sua vida e chega um momento que ele explode. E ele pega uma metralhadora e sai fazendo um arraso. Deus quer que você faça isso? É óbvio que não. Então o que você tem que fazer? Derramar o seu coração para Deus. O Senhor está falando na sua palavra, rasgue o coração, grita, confessa para mim. Agora, se você já ficou estressado, com certeza você pensou, Deus não está nem aí. Deus não se importa. Ele está de férias, ele não sabe o que está acontecendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele não deixou você. Você pode, muitas vezes, não sentir que ele está perto, mas ele nunca te deixa. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Você está continuamente perante mim. Então, todo o tempo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se subo aos céus, lá está. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Não há como fugir da presença do Senhor. Ele não te esqueceu, ele não te abandonou, ele sabe, ele vê tudo o que está acontecendo. Se você quiser começar bem, se você quiser baixar o nível de estresse na sua vida, solte suas frustrações. Para Deus, para a pessoa certa. Segundo, diga para a pessoa que está ao seu lado assim, resista, não torne-se amargo. Amém? Resista. Interessante isso para nós. Muito interessante. Olha só o que diz o apóstolo Paulo aqui. Versículo 10. Nele temos colocado a nossa esperança, de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as nossas orações. Resistir é uma arte, irmãos. Resistir para não se tornar amargo. A amargura é muitas vezes um subproduto que a gente encontra antes de explodir. Você começa a se sentir amargo, ressentido, azedo, e a tua palavra é, isso não é justo. Isso não deveria estar acontecendo comigo. Por que está acontecendo isso comigo? Deus, por quê? Deixa eu dizer algo para você. Você vai se machucar nessa vida. Pelas circunstâncias, pelas coisas, pelas outras pessoas, intencionalmente ou sem querer, você vai acabar se machucando. Você vai se machucar. Você não pode parar a dor na sua vida. Você não tem como escapar de ser ferido. Está escrito em Romanos capítulo 8, por amor do Senhor somos entregues à morte o dia todo. Quer dizer, vem dor nesse negócio. E mesmo que você seja cristão, não é porque você é cristão que você vai deixar de sentir essas coisas. Não. Vem contra você. As coisas vêm contra você. Nós não somos melhores que os nossos irmãos no Irã, na China, no Paquistão, na Coreia do Norte. Não somos melhores do que eles. Aliás, eu acho que nós somos muito piores do que os nossos irmãos. Porque eles, mesmo em face à morte, eles continuam a testemunhar de Jesus. E nós, mesmo com a liberdade que a gente tem, nós não estamos nem aí. Que Deus tenha misericórdia de nós. Você não pode dizer, eu vou construir um muro e não vou deixar ninguém me machucar novamente. Isso não acontece. Não é assim que funciona. Você não pode evitar a ferida acontecer na sua vida. Aqui não é o céu. E dor vai entrar na sua vida com bastante frequência. Agora, já que você não pode controlar as circunstâncias, você pode controlar a sua resposta.
A sua resposta você pode controlar. A sua reação você pode controlar. O que o Senhor Jesus disse a respeito de alguém bater na tua face? Alguém lhe dá um tapa na cara. Devolve o tapa na cara dela? Não. O que a palavra diz? Se alguém te ferir na face direita, o que você faz? Oferece-lhe também a esquerda. Se alguém te roubar a capa, o que você faz? Entrega também a túnica. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá o que te pede. Não negues. Se ele exigir algo de você, faça. Agora, é a tua reação que vai determinar como você vai se sentir. Como reagir a uma determinada circunstância ou a pessoa que te feriu. Você tem que decidir em algum momento da sua vida. E quanto mais cedo você fizer isso, melhor vai ser para você. Ou ser amargo na vida, ou ser feliz. Você decide. Você tem essa escolha. Você pode escolher ser feliz. A felicidade é uma escolha. Ou você pode optar por ser amargo. A amargura é uma escolha também. Você pode segurar a dor, você pode segurar os rancores, você pode segurar o ressentimento. Você faz a escolha. Presta bem atenção. A gente gosta de pensar o seguinte: se eu comprar isso, então eu vou ser feliz. Se eu puder ter todos os meus problemas resolvidos, então eu vou ser feliz. Aos solteiros, se eu puder me casar, eu vou ser feliz. Aos pais que não têm filhos, se eu puder ter filhos, eu vou ser feliz. Se eu tiver um emprego melhor, se eu ganhar mais, eu vou ser feliz. O fato é que nós conhecemos pessoas que têm tudo isso e são infelizes. Então, obviamente, não é uma questão de circunstâncias, mas é uma questão de escolha. A felicidade é uma escolha. Eu escolho. Nós conhecemos pessoas que passaram por crises devastadoras, um problema após outro, coisas que a gente não quer que chegue nem perto da gente. No entanto, apesar de tudo isso, elas mantiveram um coração feliz, um espírito alegre, um sorriso, uma boa atitude, uma visão positiva da vida, apesar da dor. Eu estava vendo, quando eu estava lá no aeroporto hoje de manhã, abriu a banca, eu fui lá ver as revistas e tal. E vi um livro de um jovem que não tem os braços nem as pernas. Ele já apareceu em vários vídeos na internet. E eu peguei aquele livro e comecei a dar uma folhada. Gente, eu falei, meu, que visão da vida que muitos cristãos não têm. Não se torne amargo. Não se torne amargo. A Bíblia diz que a amargura é muito mais devastador para a sua vida do que o estresse. A longo prazo, a amargura vai te machucar mais do que o problema que você está passando. Então, uma coisa é você ter o problema, outra coisa é você ficar amargurado por causa dele. O problema às vezes passou, mas a amargura permanece. É um câncer que come você por dentro, é algo que te destrói como um vírus de dentro para fora. A Bíblia é muito clara sobre o perigo de permitir que a amargura more em seu coração. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Eu quero ler esse texto. Hebreus 12, 15. Diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A amargura, ela não fica só com você, ela contamina quem está do seu lado. Contamina. Ela destrói quem está perto. A amargura, ela nunca muda nada. Quando você começa a reclamar que a vida é injusta, você fica ressentido e isso não muda o status quo. Não muda o passado. Não vai dar uma guinada no futuro. E o que você tem que fazer, ao invés de ficar amargurado, é aprender a aceitar as coisas na vida que você não pode mudar. Aceitar. O que você não pode mudar, aceite. Então você tem que começar a se concentrar nas coisas que você pode mudar. E trabalhar sobre essas coisas.
A amargura não vai fazer nenhum bem para você. Existe uma alternativa para isso na vida? Quando eu estou estressado ao ponto de explodir, há uma alternativa? Sim, existe. Graças a Deus. Sabe qual que é? A gratidão. Diga para o irmão que está ao seu lado assim: aprenda a ser grato, para não ficar amargurado. Amém? Gratidão é o antídoto para a amargura. Estudos têm demonstrado que a gratidão é a mais saudável emoção que você pode ter. Você precisa encontrar algo para ser grato. Conte as suas bênçãos. Mesmo nos dias mais escuros, você pode encontrar uma coisa para ser grato. Quando você convida a gratidão a entrar no seu coração, a amargura sai correndo. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Você quer saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida? É você dar graças. Não importa o que aconteça, seja grato. Você não precisa entender tudo, basta ser agradecido. Então você não tem que ser grato por tudo, mas a Bíblia diz que você tem que ser grato em tudo. E você pode ser grato, não importa o que aconteça. A atitude de gratidão é o que ajuda você a passar por uma situação de estresse. Esse versículo em 1 Tessalonicenses 5,18 lembra a história de Corrie ten Boom. Quem que é essa mulher? Essa mulher, Segunda Guerra, ela morava com a sua família, ela era a filha mais velha, de uma família de alguns irmãos. E na Segunda Guerra, eles viviam na Holanda, eles começaram a recolher dentro da casa deles alguns judeus perseguidos pelos nazistas. Colocaram muita gente lá. E um belo de um dia, os nazistas descobriram. Alguém dedurou e, obviamente, eles foram para um campo de concentração. E 90% das pessoas que foram mandadas para o campo de concentração acabaram morrendo. E eles foram para um campo de concentração. E um belo de um dia, lá no campo de concentração, eles estavam meditando sobre esse versículo. Escondidos lá, meditando sobre 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E eles pensaram, como é que a gente pode ser grato no meio dessa guerra, desse holocausto? Pelo que podemos ser gratos aqui, prisioneiros num campo de terror? O que a gente vai ser grato, sabendo que a gente provavelmente vai morrer? E eles decidiram que eles seriam gratos. Foi uma decisão deles. E a primeira coisa que eles foram gratos foram pelos piolhos. Você já imaginou alguém em sã consciência ser grato por piolho? Dá uma cutucada, irmão do seu lado, assim. Você topa ser grato por piolho? Você topa? Gente, eles tinham piolho nos cabelos, piolhos nas roupas, piolhos por todo o dormitório. Era infestado de piolhos. Eu não sei se você já assistiu algum filme da Segunda Guerra. A primeira coisa que eles faziam no campo de concentração, o que era? Raspava o cabelo. Por quê? Por causa da infestação de piolhos. Sabe quando os piolhos davam trégua no campo de concentração? No inverno. E isso do lado de fora, porque do lado de dentro, lá era quentinho, infestado de piolhos. E eles então começaram a agradecer pelos piolhos. Senhor, obrigado por esses piolhos que estão aqui no acampamento. Nós te louvamos pelos piolhos que o Senhor enviou sobre nós. Obrigado, Senhor, por cada piolinho que tem passado aqui. E eles agradeceram por cada piolho que estava lá no acampamento. E depois de alguns dias, eles entenderam a razão de Deus deixar com que eles tivessem tantos piolhos. Sabe qual que era a razão? A razão é que os alemães tinham nojo disso. Então, eles não entravam no dormitório das pessoas, dos judeus. Eles não ousavam entrar lá porque eles sabiam que se entrasse lá, podia sair de lá cheio de piolho. Então, o que eles fizeram? Não, nós não podemos entrar lá.
Então eles deixaram de abusar as mulheres judias, porque eles não podiam entrar nos dormitórios. Eles deixaram de abusar das crianças, porque eles não podiam entrar no dormitório. E lá no dormitório, o que eles podiam fazer? Eles podiam pegar a Bíblia, eles podiam ler a palavra, eles podiam celebrar a Deus. Tudo por causa dos piolhos. Você sempre vai encontrar algo para agradecer a Deus, seja no seu dia mais escuro, seja quando você está no limite, pressionado ao ponto de explodir. Procure por algo que você pode agradecer a Deus, ao invés de você ficar amargo. Amém? Terceiro, receba ajuda de outros. Diga para o irmão que está falando assim: receba a ajuda de outros. Amém? Como a gente é resistente em receber a ajuda dos outros, né? A tentação, quando a gente está estressado ao ponto de explodir, é a gente se isolar. Mas olha aqui que o apóstolo Paulo diz lá naquele texto, 2 Coríntios, capítulo 1. Ele diz algo interessante para a gente nesse sentido. Ele fala assim, olha: enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Versículo 11. A gente está passando por isso, mas vocês estão nos ajudando. A nossa intenção, quando a gente está pronto de explodir, é a gente querer se esconder, hibernar, construir um muro, cavar um buraco, fazer uma cova e, se possível, jogar a terra por cima. E você quer se isolar e dizer: eu não quero ninguém na minha vida. Eu estou estressado. Mas isso é um grande erro. Um big de um erro. Quando você está pronto de explodir, quando você está no limite, você precisa de pessoas na sua vida. Você precisa de pessoas que lhe dão apoio. Você precisa de pessoas que lhe dão força. Você precisa, acima de tudo, pessoas que lhe deem uma perspectiva diferente. Pessoas que te ajudem a enxergar o que você não está conseguindo enxergar. Quando você está estressado, você não pensa direito, você não vê toda a situação. Você tem uma perspectiva limitada do que está acontecendo. Você precisa de alguém que pode ajudá-lo a ver mais adiante. Você precisa de pessoas que, quando você está passando por isso, no ponto de explodir, podem te ajudar. E é por isso que eu sempre falo da importância de ser parte da família da igreja. Algumas pessoas vêm e participam, mas talvez nunca se juntem à família da igreja. Talvez você nunca entrou numa célula. Talvez você não tenha desenvolvido amizades. Você precisa construir amizade com cristãos piedosos, que sabem um pouco de Bíblia, que possam orar com você e por você quando você está assim. Você já teve machucado ao ponto de não conseguir nem orar? Eu já. Você já deu um deprimido que você não queria nem saber de oração? Provavelmente. Quando você está nessa situação, você precisa de amigos que orem por você. Quando você não pode crer em Deus porque você está devastado, detonado, destruído, você precisa de alguém que possa crer em Deus por você. Alguém que tenha fé quando você não tem fé. Alguém que tenha confiança quando você está cheio de dúvidas. Você precisa de um amigo cristão que anda ao seu lado quando o mundo todo cai fora. Quando você está sob estresse, ao ponto de explodir, quem é que vai andar com você e te ajudar? Você podia citar 2 ou 3 pessoas na sua mente que estariam ao seu lado? Um pequeno conselho pastoral para você. Configure esse tipo de relacionamento antes da crise. É um pouco tarde você esperar até que as tempestades entrem na sua vida para você entrar numa célula, desenvolver uma amizade que você pode contar. É um pouco tarde. Então, antes da crise, desenvolva, configure antes da crise. 4º lugar, foque em Cristo. Diga para o irmão que está ao seu lado: meu irmão, foque em Cristo. Amém? Isso é importante. Porque quando você está sob estresse, o que acontece? Sua vida fica fora de foco. Na verdade, quando você está sob pressão, você foca no problema e para de olhar para Cristo. Claro.
Quando você realmente fica estressado, você se torna muito preocupado com você mesmo. Tudo que você consegue enxergar é sua dor. Tudo que você consegue enxergar é sua mágoa. Tudo que você consegue enxergar é a pressão, é o estresse, é a ansiedade. O seu foco fica cada vez mais estreito quando você está sob estresse. E o que você precisa fazer é obter o seu foco voltado para o Senhor de novo. Você lembra da história de Jonas? O Senhor aparece para ele. Fala, Jonas, eu quero que você saia daqui e vá até Nínive pregar para os ninivitas. Então ele fala assim, é fácil, mole. Só que os ninivitas eram a pedra no sapato dos judeus naquela época. Era o povo mais odiado pelos judeus. Eles queriam ver os ninivitas realmente mortos. E o Senhor fala para ele, Jonas, eu quero que você vá até lá pregar para esse povo se converter. Eu? Nem matando. Ah, é? É. Então o Senhor fala para ele ir para Nínive. Para onde que ele vai? Para Tarsis. Ele vai para o lado oposto, literalmente. Literalmente. Nínive era de um lado, ele vai para o outro. Quando ele está indo num naviozinho todo tranquilo, Deus manda uma tempestade. Aí os caras lá do navio, a gente tem que descobrir por que está acontecendo essa tempestade, ué. E começa e vai daqui, procura dali, procura de lá, encontra Jonas dormindo lá no barco. Fala assim, você não vai orar para o seu Deus parar essa tempestade? Ele falou, não. O negócio é o seguinte, essa tempestade está vindo por minha causa. Ah, por mim. Ah, é? É. O que eles fizeram com Jonas? Joga no mar. Interessante, na hora que jogaram no mar, a tempestade... O problema era o Jonas mesmo. A Bíblia diz que veio um grande peixe, e o que fez com Jonas? Literalmente um homem que foi engolido pelos seus problemas, né? Aí Jonas está lá, ele fica um dia, fica 2. No terceiro dia que ele está lá, no ventre do peixe, o que ele faz? Ah, Senhor. Jonas capítulo 2, versículo 7. Quando eu tinha perdido toda a esperança, dirijo meu pensamento mais uma vez para o Senhor. Alguns estão prestes a perder a esperança. Outros estão prestes a perder a esperança no seu casamento. Eu tenho trabalhado nessa coisa há tantos anos e não tenho ido a lugar nenhum. Eu tive uma doença e não estou ficando melhor, estou prestes a perder a esperança. E aí, o que você faz? Você faz como Jonas fez. Mais uma vez, volta os seus pensamentos para o Senhor. Foco nele. Isso soa muito bem, mas como é que você faz isso? Como é que você foca em Deus? Então, eu quero dar para você 3 maneiras práticas de você focar em Cristo quando você está a ponto de explodir. Primeiro, leia a palavra de Deus. Leia a palavra do Senhor. E não começa a ler aleatoriamente. Leia Salmos, leia Provérbios. Quando a gente está passando por situações difíceis, o melhor que a gente pode ler é Salmos e Provérbios, para você se alimentar espiritualmente. Sublinhe os versos que estão incentivando você quando você está a ponto de explodir. Sublinhe. Agora, eu quero te dar uma dica. Faça isso antes da crise. Mais uma vez. Porque quando você abrir a sua Bíblia, eles vão estar lá. Quando você tiver numa dificuldade, está ali. E aí você começa a vasculhar e encontra aquele texto que vem como um bálsamo para o seu coração, como um copo de água fria num deserto escaldante. Segundo, lembre-se da bondade de Deus. Salmo 27, versículo 13 e 14, diz assim: pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Precisamos lembrar da bondade de Deus, porque o problema é que quando nós estamos numa crise, geralmente a gente se concentra na maldade que nos cerca. Então, a gente precisa lembrar da bondade de Deus. E não nos concentrarmos nas coisas ruins da vida, porque a gente tem tendência de exagerar. Pergunta para o irmão que está do lado assim: você já fez tempestade em copo d'água? Não, imagina, o que é isso? Eu não, eu sou uma pessoa assim que
Não, tempestade em copo d'água. Pastor, o que aconteceu comigo? O senhor não tem noção, é? E nós nos concentramos nas coisas ruins da vida e nós temos a tendência de exagerá-las. Quer ver? Quando eu estou sendo criticado, do que eu falo? Ninguém gosta de mim mesmo. Está exagerando. Olha lá. Quando eu cometo um erro, o que eu falo? Nada dá certo na minha vida. Você está exagerando. Quando eu tenho uma dificuldade, o que eu falo? Eu sou um fracasso total mesmo. Não, você está exagerando. Estresse extremo faz com que você perca a sua perspectiva. Isso aconteceu com Elias. Elias, gente, ele orou e o sol parou. Não era qualquer um, não. Você imagina? O camarada orou e o sol... Não, Josué, perdão. Olha, falando besteira. Josué orou e o sol parou. Elias, o que ele fez? Ele orou e não veio chuva. Ele orou e falou, Senhor, que pare de chover nessa terra. 3 anos e meio sem chuva. Quando ele orou de novo, veio chuva. Ele orou e desceu fogo do céu. Gente, o cara era bom. Sabe, de convir comigo que o cara era... Meu cara, você imagina? Se orar e vir fogo do céu. Gente, o cara não era qualquer coisa, não. E aí o que acontece? Aí ele recebe um recadinho, depois dele matar os 450 profetas de Baal, ele recebe um recadinho de Jezabel, rainha, e Jezabel manda um recado para ele, amanhã, a essa mesma hora, vai acontecer com você o que você fez com esses 450 profetas. Você pode ter certeza, amanhã, no mesmo dia. Sabe o que aconteceu com ele? Fugiu. 40 dias, 40 noites. E não foi só fugir, não. Quando ele chegou lá na caverna, o que ele falou para o Senhor? Senhor, eu sou o único fiel nessa terra, Deus. Não sobrou mais ninguém. É só eu que tenho de fiel aqui. O que Deus vira para ele e fala assim, papai Elias, espera. Você não é o único, não. Tem mais 7.000 pessoas que nunca dobraram seus joelhos a Baal. Você não é o único. Mas a gente pensa que é. Nós pensamos que somos. O que você precisa fazer é lembrar da bondade de Deus. Não importa quão escuro tenha o seu dia. Lembre-se que Deus é bom. Ele não mudou de bom para ruim. Deus tem um propósito para a sua vida e é maior que o seu problema. Esse objetivo nunca mudou por causa do problema que você está passando. Quando você se concentra na bondade de Deus, então você move-se do pânico para a oração. E essas são as alternativas quando você está enfrentando a crise. Você pode entrar no pânico ou você pode orar. Jesus disse em Lucas 18:1, devemos sempre orar e nunca desistir. Eu encontrei na minha vida, ou eu estou fazendo um, ou eu estou fazendo o outro. Ou eu estou orando, ou eu estou desistindo. E novamente, meu irmão, a escolha é sua. Você quer desistir ou você quer orar? Lembre-se da bondade de Deus. Terceiro, confie no poder de Deus. 2 Coríntios 1:9 diz, de fato, nós já tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Essa é a expressão máxima do poder de Deus. Se Deus pode ressuscitar um morto, Ele pode levantar um casamento morto, Ele pode levantar uma carreira morta, Ele pode levantar qualquer coisa. Ele pode mudar as coisas que você acha que não tem esperança. Porque você está nas mãos de Deus. A chave para o controle da crise é Cristo no controle. Quando Cristo está no controle, você começa a entender que aquela crise está nas suas mãos. Então a chave para o controle da crise é Cristo no controle. Derrame seu coração para Deus e diga, Deus, tira isso. Você tem mais poder do que eu. Para encerrar, deixa eu dizer 2 coisas para você. Primeiro, e você está pronto de explodir, não desista. Vire-se para Jesus para poder continuar. A Bíblia diz, posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Segundo, se você não está a ponto de explodir hoje, olhe ao seu redor. Alguém provavelmente perto de você está sofrendo desse mal. E ofereça sua mão, ofereça seu coração em amor a essa pessoa. E ajude ela. Pode fazer toda a diferença no mundo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que há pessoas que estão mais estressadas do que você. E estão perto de você. E o que você faz? Liberte suas frustrações, resista-se a tornar-se amargo, receba a ajuda dos outros, foque em Cristo e tem mais uma coisa para a gente encerrar.
Não desista. Diga para o seu irmão que está ao seu lado. Meu irmão, não desista. De novo, não desista. Amém? 2 Coríntios 11, 23, o apóstolo Paulo vai dizer um negócio muito interessante. 2 Coríntios 11, 23. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, trabalhei muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco? Que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza? Que eu não posso, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar, seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. E por aí vai. Você sofreu já? Mais que Paulo? Tenho minhas dúvidas. Nós temos certeza do que fazer. Muitas vezes a gente fica perdido. Não tem certeza de para onde ir. Mas Deus sabe o que faz. Então nós não vamos desistir. Como é que a gente poderia desistir? Mesmo do lado de fora, muitas vezes parece que as coisas estão caindo sobre a gente. No interior, Deus está fazendo uma nova vida. E não passa um dia sem o desdobramento da sua graça sobre a gente. As coisas podem estar caindo lá fora, mas dentro o homem interior renova dia após dia. Em tempos difíceis, são coisas pequenas, são coisas mínimas. Em comparação aos tempos que a gente vai estar com o Senhor. Eu sei que os tempos têm sido complicados, mas são pequenos demais para se comparar com a glória que há de ser revelada a gente. Há muito mais do que aparenta. As coisas que vemos aqui hoje vão embora amanhã. Mas as coisas que a gente não vê, nosso relacionamento com Cristo, isso vai durar para sempre. Continuando aqui nesse texto do apóstolo Paulo, ele diz assim, no versículo 12, no capítulo 12. Versículo 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Que em nome de Jesus, você aprenda a gerenciar o seu estresse. Eu sei que você pode passar por crises terríveis na sua vida, mas eu também sei que Deus é bom e Ele não muda. Que todas as coisas vão passar, passará céus e terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Guarde essa palavra no seu coração. E eu quero convidar você a fazer uma oração agora, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Eu queria que você repetisse essa oração comigo na sua mente. Diga assim, Senhor Jesus, eu coloco a minha vida diante de Ti. Muitas vezes eu estou tão estressado, a ponto de explodir, e eu me esqueço que o Senhor cuida de mim, que o Senhor tem o melhor para mim,
que o Senhor é o meu Pai, que nada escapou do teu controle, que o Senhor está vendo todas as coisas, que o Senhor me ama, que o Senhor quer o melhor para mim. Me ajuda, Senhor, a gerenciar esse estresse que eu tenho passado. E, Senhor, em nome de Jesus, traz à minha mente aquilo que me pode dar esperança. Que eu possa ver que o Senhor continua falando comigo, ministrando a minha vida. Em teu nome eu oro. Amém. Pai, eu quero interceder pelas nossas vidas. Pedir, Deus, que o Senhor nos faça lembrar de coisas boas, nos faça lembrar da tua palavra, nos faça lembrar do teu amor, nos faça lembrar do teu cuidado, Senhor, quando a gente está sofrendo estresse. Senhor, eu sei, o Senhor sabe que não é fácil. Muitas vezes, Deus, nós temos a tendência de aumentar as coisas, achar que não somos queridos, que não temos valor, mas o Senhor nos dá uma palavra hoje e fala pra gente: não, eu te amo. Senhor, obrigado mesmo, a começar por mim, Senhor. Quero te agradecer por essa palavra. E ajuda, Senhor, a mim e aos meus irmãos a gerenciarmos o nosso estresse, a não explodirmos com as pessoas, mas explodirmos no bom sentido contigo, a soltarmos e a derramarmos o nosso coração ao Senhor, porque nós sabemos, Deus, que o Senhor nos ama tanto, que não importa o que a gente fale para o Senhor, não importa como a gente se expresse para o Senhor entende a nossa raiva, a nossa ira, a nossa indignação. E o Senhor continua amando a gente por isso. Senhor, nos ensina a derramar o coração para o Senhor, nos ensina a focar-nos em Cristo. Não deixe que a amargura crie raiz no nosso coração, Senhor, não deixa. Não deixa, Senhor, queremos lembrar da bondade do Senhor todos os dias da nossa vida. Pai, eu sei e o Senhor sabe que muitas vezes, quando o estresse vem, Satanás está pronto, Senhor, para nos passar uma rasteira e nos derrubar. Nos ajuda, Senhor, a ficar vigilantes. Senhor, a tua palavra diz que aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia. Senhor, a maneira da gente não cair é estando de joelhos na tua presença. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a estar de joelhos na tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Pegue na mão da pessoa que está do seu lado aí. Diga assim para o seu irmão assim: meu irmão, o estresse não vai dominar você, porque você é um vencedor em Cristo Jesus. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e a unção do Espírito Santo de Deus esteja com você, com todos os nossos irmãos, especialmente aqueles que são perseguidos, hoje e sempre. Amém.